boa noite. Boa noite. Temer vem a São Paulo para preparar a defesa na segunda denúncia. Acusado criminalmente, o presidente tenta barrar o processo na Câmara dos Deputados. O Supremo vai decidir se precisa de aval do Congresso para punir parlamentares. A ação tem mais de um ano e foi agendada depois da crise com o afastamento de Aécio Neves. Planilha de Lula não registra aluguel do apartamento em São Bernardo. A suspeita é de que o imóvel foi cedido ao ex-presidente como propina da Odebrecht. Depois de uma semana, as Forças Armadas deixam a favela da Rocinha, no Rio. E o ministro diz que o cerco não é mais necessário porque o chefe do tráfico foi embora. A Receita Federal divulga balanço da operação na área da 25 de março. Foram apreendidos mais de 400 milhões de reais em produtos ilegais. E na série Cara de São Paulo, 70 anos do MASP, um museu que reúne obras de grandes mestres das artes plásticas em todo o mundo. O Jornal da Gazeta está no ar. A Receita Federal divulgou hoje o balanço da Operação Setembro de combate ao comércio irregular. Depois de vistoriar mais de 800 lojas da região central de São Paulo, a Receita apreendeu mercadorias avaliadas em 440 milhões de reais. Emparedado. É assim que o Shopping 25 de Março, um dos principais pontos de comércio popular de São Paulo, deve permanecer por muito tempo. A ação da Prefeitura é resultado da Operação Setembro, organizada pela Receita Federal em parceria com o Ministério Público e a Guarda Civil Metropolitana em combate à venda de produtos ilegais no país. Já foram feitas inspeções no prédio desde o início da ação e agora ela é concluída com a saída da Receita Federal e o emparedamento, a interdição do estabelecimento pela Prefeitura. A Galeria Florencio também foi emparedada. O comércio fica no mesmo quarteirão que o shopping. Durante a fiscalização foi encontrado um corredor ligando os dois locais. Para a Receita Federal, foi essencial para o sucesso da operação a descoberta de passagens e depósitos clandestinos. A Receita Federal divulgou imagens de alguns desses esconderijos. No fundo falso de uma loja foram encontrados mais de 5 mil pares de tênis piratas. Cães farejadores ajudaram nas buscas. Até um helicóptero foi usado na operação que fiscalizou 869 lojas na região do centro de São Paulo. Em apenas 12 não foram encontradas irregularidades. Em relação ao crime cometido, seja contra a ordem tributária ou crime contra as formalidades aduaneiras, nós encaminhamos uma representação fiscal para fins penais para o Ministério Público Federal. Então, além dos processos administrativos que a Receita Federal instaura, o Ministério Público Federal poderá instaurar também processos criminais. A operação apreendeu 880 toneladas de mercadorias ilegais, o suficiente para encher 68 caminhões. 90% eram produtos falsificados, quando a pessoa copia ou reproduz sem autorização da marca. Tênis, perfumes, acessórios, roupas, brinquedos. Tudo falso, até essa etiqueta informando a suposta venda exclusiva. Grande parte do material apreendido foi fabricado na China. Aqui no Brasil, o valor estimado da apreensão é de 440 milhões de reais. Além da falsificação, produtos ilegais também são fruto de contrabando, que é o crime de importar ou exportar clandestinamente, e de descaminho, quando a mercadoria entra no país a um custo diferente do valor declarado em nota fiscal. E essa operação, ela não se encerra aqui, nós encerramos a etapa setembro da operação. Mas por conta de toda a documentação levantada, que foi a primeira parte exatamente da operação no dia 11 de setembro, foi a busca de informações, documentos, computadores, laptops, nós localizamos filiais e também matrizes de estabelecimentos que estavam naquela região central da cidade de São Paulo. Em nota, a Maxim, que é a empresa que administra o Shopping 25 de Março, afirma que o grupo não é dono das lojas, só aluga o espaço e, por isso, não tem qualquer poder de fiscalização. O texto diz ainda que a lacração de todo o shopping foi uma medida extrema e sem justificativa, porque lá também funcionam comércios como restaurantes e salões de beleza.
A empresa afirma também que na operação houve abuso de autoridade, xenofobia e que os lojistas não tiveram chance de apresentar documentação que provassem a origem lícita dos produtos e que já entrou com recursos na Justiça para assegurar seus direitos a fim de reverter as ações da Receita Federal e da Prefeitura. O Ministério Público de São Paulo vai investigar a proposta da Prefeitura de aumentar o limite de altura de prédios em ruas mais tranquilas da capital. Atualmente, o limite é de 8 andares para grande parte das vias no interior dos bairros e fora dos eixos de transporte público. Para a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento da capital, a regra implementada em março de 2016 pelo então prefeito Fernando Haddad não faz sentido, considerando que boa parte da cidade já é verticalizada e tem prédios com alturas maiores. Porém, o Ministério Público quer que o prefeito forneça informações detalhadas sobre o projeto e apresente estudos técnicos para embasar a mudança. Dória já defendeu as alterações, alegando que o setor da construção civil gera empregos e tem forte impacto na economia da cidade. Por isso, não pode ser paralisado. O Exército deixou a Rocinha na zona sul do Rio de Janeiro hoje. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que com a saída do traficante Rogério 157 da favela, a ação das tropas não é mais necessária. Ontem, a Rocinha voltou a registrar tiroteio. Um suspeito foi baleado e morreu. Depois da saída do Exército, a polícia fez uma nova operação na favela. Em entrevista coletiva, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que não há mais clima de guerra na Rocinha. No caso da Rocinha, não estamos abandonando a Rocinha. Nós estamos retirando o efetivo que precisa ser empregado em outros lugares. Agora, se for necessário e a pedido do governo do estado, nós temos condições de voltar rapidamente e apoiar e ajudar as ações desenvolvidas pelas polícias e Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Cerca de 950 militares das Forças Armadas atuaram no cerco à Rocinha desde a sexta-feira passada, em apoio às operações da polícia. Os tiroteios recentes na favela começaram no último dia 17, por causa da guerra entre os traficantes Rogério 157 e Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, que está preso há 6 anos. Em novo áudio, Joesley Batista, o dono da JBS Friboi, dá conselhos sobre o que um criminoso tem que saber para fechar uma delação premiada. No novo áudio, recuperado pela Polícia Federal e revelado nesta sexta-feira pela Veja, Joesley Batista, dono da JBS Friboi, conversa com um interlocutor chamado Gabriel, supostamente o deputado federal Gabriel Guimarães, do PT de Minas Gerais. Ao interlocutor, Joesley diz ter aconselhado um amigo enrolado com práticas ilícitas e expõe seu raciocínio. É a coisa mais simples do mundo, porque se você tem problema, e se o problema como se diz, batom na cueca, corre lá e faz essa delação. Joesley afirma que o próximo passo das investigações será a delação de políticos. É a próxima onda, né? Começou os operadores fazendo delação, aí começou depois os empresários, agora os políticos, né? Depois dos políticos, não sei o que o político vai delatar, vai ser o judiciário. Uma das conversas foi gravada depois de uma reunião na Procuradoria da República e aconteceu entre Joesley, Ricardo Saldi e Francisco de Assis e Silva, diretor jurídico da JF. Eles falaram sobre as impressões captadas na reunião com a PGR. Fica claro que já tinham apresentado os diálogos com Temer e Aécio. No entanto, a conversa deixa no ar a dúvida sobre uma suposta aliança entre o Procurador-Geral da República e o presidente Temer. Você não é um compromisso político, não. E eu acho que isso não existe, por um motivo simples. Para mim, o Janot quer ou ele ser o presidente da República, ou ele indicar quem vai ser. Nos próximos dias, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se as provas apresentadas pela JBS Friboi no acordo de delação premiada continuam válidas. Entre elas, o diálogo que compromete o presidente Michel Temer, do PMDB, e o senador Aécio Neves, do PSDB. A sonegação de algumas conversas gravadas pelo empresário Joesley Batista levou o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a pedir a rescisão do acordo de delação de Joesley e de Ricardo Saldi. Os dois estão presos por ordem do STF. Wesley Batista também está preso. Assim como o irmão, ele está detido na carceragem da Polícia Federal em São Paulo.
E num outro trecho do áudio, Joesley Batista reclama da Lei de Organizações Criminosas de 2013, que regulamentou o Instituto da Delação Premiada. O empresário diz ter ouvido do ex-ministro da Justiça e advogado-geral da União na gestão de Dilma, José Eduardo Cardoso, elogios à lei. Batista disse que foi ler a lei recentemente e verificou que atos praticados por ele poderiam ser enquadrados nela. Eu fui lendo e lembrando o Zé comemorando a aprovação. Aí quando eu terminei de ler, eu falei, uai, eu sou um criminoso. Eu faço parte de várias organizações criminosas, porque o que diz lá? Junta 4 pessoas que cometem um ilícito. Eu sempre tenho mais de 3, porque na largada já é eu e meu irmão, já tem mais um funcionário, tem um político já. Joesley também conta ter se reunido novamente com o ex-ministro e que Cardoso reconheceu ter sido enganado na aprovação da lei. Eu janto com o Zé agora, um mês atrás, 2 meses atrás. No iniciozinho, deixa eu te perguntar, você lembra aquela vez que a gente jantou? Você lembra que você estava feliz, comemorando da lei do combate ao crime organizado? Ele, puta cagada, Joel. Nos enganaram. Ai, aprovamos essa lei pensando no crime organizado, do narcotráfico. Eu e a Dilma, rapaz, nos enganaram. Ao jornal Folha de São Paulo, o ex-ministro José Eduardo Cardoso afirmou que nunca disse a ninguém que ele e a ex-presidente Dilma Rousseff foram enganados com a lei aprovada para combater organizações criminosas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem a nova proposta de lei de execuções penais que deve ser submetida ao plenário. Um dos artigos do projeto abre brecha para que condenados por corrupção possam negociar mudança de pena ou regime com o Ministério Público Federal depois da condenação pela Justiça. O texto substitutivo do relatório aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado é de autoria do senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará, alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal por formação de quadrilha junto com a cúpula do PMDB. Um dos artigos da proposta diz que um réu já condenado pela Justiça pode negociar com o Ministério Público a redução da pena ou a mudança de regime, caso devolva voluntariamente o que roubou ou repare o dano cometido. O documento diz ainda que a medida atinge condenados por crimes sem violência, que indiquem arrependimento posterior à sentença condenatória. Na interpretação dos juristas, o artigo abre brecha para condenados por corrupção e políticos, mas o senador Jader Barbalho nega ser o autor do artigo e que o texto seja direcionado para beneficiar presos da Lava Jato. O senador paraense defende, porém, que só deve ficar preso quem oferece risco à sociedade. O autor do texto original é o senador Renan Calheiros, também do PMDB e também alvo de vários inquéritos no Supremo. O parlamentar alagoano nega que tenha sido o mentor da proposta que beneficia os presos já condenados no projeto. Depois de passar pela CCJ, a proposta que muda a lei de execuções penais já pode ser submetida ao plenário do Senado. O Supremo Tribunal Federal marcou para o mês que vem o julgamento que discute a legalidade da Corte afastar parlamentares de suas funções legislativas. A ministra Carmen Lúcia marcou para o dia 11 de outubro a sessão que pode ajudar a resolver casos como o impasse entre o Supremo e o Congresso, depois de o tribunal mandar afastar o senador Aécio Neves do PSDB de suas funções. O Senado não cumpriu até agora a determinação. O episódio gerou tensão entre os poderes. O relator vai ser o ministro Edson Fachin. A ação chegou ao Supremo logo depois do afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. PP, PSC e Solidariedade pediram que o Supremo considere que as medidas dos artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal sejam submetidas ao Congresso em até 24 horas. Elas incluem o afastamento do mandato e recolhimento domiciliar de deputados e senadores. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do julgamento no Supremo Tribunal Federal da legalidade do tribunal afastar parlamentares de suas funções. Há no Brasil mais de 220 mil presos provisórios. São brasileiros pobres que mofam esquecidos nas cadeias à espera de um julgamento. Mas Brasília vive um curto-circuito
desde que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal proibiu Aécio Neves de sair de casa à noite. No esforço para desligar a crise da tomada, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, prometeu ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, que levará a julgamento em 11 de outubro uma ação que sustenta que as sanções contra parlamentares têm que ser aprovadas antes pela Câmara e pelo Senado. Numa palavra, deseja-se a restauração da impunidade. Aécio e sua irmã foram gravados pedindo R$2 milhões ao corruptor Joesley Batista. Um primo de Aécio foi filmado recebendo mochilas com dinheiro. Um amigo de Aécio foi pilhado ocultando parte da verba. Diante de tudo isso, ministros que chegaram ao Supremo com o aval do Senado aplicaram uma lei que foi aprovada pelos senadores para afastar Aécio do mandato e proibi-lo de sair de casa à noite. E os senadores agora informam que essa lei que eles aprovaram para criar punições diferentes da prisão clássica vale para qualquer brasileiro, menos para eles. Enquanto o plenário do Supremo se equipa para decidir que as punições impostas a Aécio pela segunda turma do mesmo Supremo não valem, permanece na gaveta há 115 dias o processo que impõe restrições ao foro privilegiado. Esse processo, se fosse julgado pelo Supremo, atenuaria o problema, pois investigações como a de Aécio desceriam para a primeira instância do Judiciário, onde mofam os 220 mil brasileiros presos sem uma sentença. O Brasil será outro país no dia em que matar excrescências como o foro privilegiado for mais importante do que salvar da extinção a tribo dos Aécios. Boa noite. O presidente da Câmara diz que a relação com o PMDB de Temer ainda não foi resolvida por falta de oportunidade. No entanto, Maia disse que vai manter a neutralidade na tramitação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara. O temor do Palácio do Planalto era que a relação dele com o PMDB poderia atrapalhar o andamento da acusação contra o presidente da República na casa. Recentemente, Rodrigo Maia criticou integrantes do PMDB, principalmente os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. Maia disse que o PMDB queria desidratar o DEM, visando a campanha presidencial do ano que vem. Isso porque os dois ministros, com a ajuda do senador Romero Jucá, presidente nacional da legenda, negociavam a entrada no PMDB de cerca de 10 deputados, descontentes com o PSB. Estes mesmos parlamentares negociavam a filiação ao DEM de Maia. Ao elevar o tom, o presidente da Câmara disse que não podia ficar levando facada nas costas do PMDB. A gente está vendo é outra coisa. Então, se nós somos aliados, nós temos que ser aliados. A gente não pode ficar levando facada nas costas do PMDB, principalmente os ministros do Palácio e o presidente nacional do PMDB. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Maia destacou que os rumores de que poderia disputar o Planalto surgiram nos gabinetes e rodas de cafezinho de membros do PMDB e disparou: "Não fiz com eles o que eles fizeram com a Dilma". Maia também criticou a presença de Moreira Franco e Padilha na filiação do ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho, ao PMDB. Segundo Maia, o gesto significa uma posição do governo. O presidente da Câmara disse ainda que, se quisesse a cadeira de Temer, ele não teria se esforçado para manter o DEM junto ao governo na primeira denúncia. Segundo ele, se o partido tivesse deixado a base, Temer teria caído. O presidente Temer vem a São Paulo para definir a estratégia para barrar a segunda denúncia contra ele na Câmara. O PSDB pressiona o deputado para largar a relatoria do caso na CCJ. A nomeação de Bonifácio de Andrada irritou muitos integrantes do partido dele, o PSDB. Uma ala dos tucanos havia pedido ao presidente da CCJ na Câmara, Rodrigo Pacheco, do PMDB, que o escolhido não fosse da legenda. O motivo seria o desgaste interno que o PSDB já vem sofrendo pelo racha no partido sobre uma possível saída definitiva da base governista. As principais lideranças tucanas querem que Bonifácio deixe a relatoria do caso. Hoje, o presidente do PSDB, Tasso Gereissati, teria conversado por telefone com o deputado para tratar do assunto. Apesar da pressão, Bonifácio de Andrada negou que vai deixar o posto. Ele tem 87 anos e possui perfil conservador.
O deputado, que está no seu 10º mandato consecutivo, é ligado a Aécio Neves e, na primeira denúncia contra Temer, votou a favor do presidente. Michel Temer trabalha para garantir que a segunda denúncia, a exemplo da primeira, também seja rejeitada pelos deputados. O presidente passou a sexta-feira aqui em São Paulo, onde se encontrou com seu novo advogado, Eduardo Carnelós, para alinhar a estratégia da defesa. Ele entrou no lugar de Antônio Cláudio Maris, que deixou a função por ter defendido o doleiro Lúcio Funaro, já que a delação de Funaro serviu de base para a segunda denúncia. Mas nos bastidores, Maris continua sendo o principal conselheiro do presidente. Temer foi denunciado por obstrução de justiça e organização criminosa. Também são alvos os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. Depois do relatório na CCJ, o parecer ainda será votado no plenário da Casa. 2/3 dos deputados, ou seja, 342 dos 513, precisam concordar com o prosseguimento da investigação no Supremo. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que a votação em plenário deve ocorrer até o dia 23 de outubro. Uma planilha com contas mensais apreendida na casa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não registra o aluguel do apartamento vizinho ao dele. A informação é do jornalista Fausto Macedo, do Estadão. Segundo a reportagem, o documento traz despesas com condomínio, energia e IPTU de 2011 do imóvel vizinho ao de Lula, em São Bernardo, mas não do aluguel, de R$ 3.500. O valor aparece em recibos entregues à Justiça pela defesa do ex-presidente, alguns inclusive com erros de datas. A força-tarefa da Lava Jato acusa Lula de ter recebido o apartamento como propina da Odebrecht, em operação de lavagem de dinheiro feita pelo advogado Roberto Teixeira e pelo pecuarista José Carlos Bunlai. Para isso, eles teriam usado como laranja o primo de Bunlai, Glaucus da Costa Marques. Os advogados de Costa Marques afirmam que o cliente assinou quase todos os documentos de uma só vez, enquanto estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em novembro de 2015, e que os documentos foram levados pelo então advogado de Lula, Roberto Teixeira, e o contador, João Muniz Leite. Eles pediram ao juiz federal Sérgio Moro que intime o hospital para que entregue as imagens que comprovam a visita do advogado e do contador. A defesa do ex-presidente Lula afirma que a responsabilidade sobre os documentos e sobre a veracidade do que eles atestam é da pessoa que os assinou. E daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista Fabiano Angélico, consultor da organização não governamental Transparência Internacional, sobre corrupção e eleições. Começou hoje a primeira edição paulistana da Oktoberfest. E a prefeitura estima que a tradicional festa alemã vai movimentar cerca de 50 milhões de reais na cidade. Na decoração, o galpão no Anhembi segue os moldes da tradição alemã. É a primeira edição na capital paulista da festa que nasceu em Munique, 200 anos atrás, e se espalhou por várias cidades do mundo. Por aqui, 70 rótulos de cerveja vão animar a Oktoberfest paulistana. Muito boa a ideia, trazer para cá a novidade. A gente veio de Minas Gerais para experimentar. Também foram montadas mesas ao ar livre e um parque de diversões. Os organizadores esperam 100 mil visitantes durante os 8 dias de festa. No palco, música tradicional alemã. Mas também vai ter ritmo brasileiro. Por 30 horas a música é dedicada, né, às raízes alemãs. Mas ao final de cada dia nós preparamos alguns nomes da música nacional brasileira para se apresentar aqui nos palcos da São Paulo Oktoberfest. A festa está sendo patrocinada por empresas privadas e a expectativa é de que movimente 50 milhões de reais na cidade. Dinheiro que deve circular pelos hotéis, restaurantes, pelo transporte público. A indústria da cerveja emprega mais de 2 milhões de pessoas no Brasil e fatura o equivalente a 1,6% do PIB. Segundo dados da indústria, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, com 14 milhões de litros no ano passado, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Mas, ao contrário do que se pode pensar, nós estamos longe de ser os que mais bebem. O
O brasileiro está na 17ª posição do ranking, com 82 litros por pessoa por ano. Em primeiro lugar em consumo, aparece a República Tcheca, com quase o dobro, 143 litros por pessoa. Seguida pela Alemanha, com 110 litros por pessoa por ano. Mas o brasileiro mudou hábitos em relação ao consumo. Tem trocado a garrafa de 600 ml pela latinha e ficou mais exigente com o sabor. Ele está realmente buscando qualidade. Já que ele está fazendo um passeio, já que ele está saindo de casa, já que ele está saindo com a família, ele realmente, vamos dizer, ele se dá esse presente. A festa acontece até o dia 8 de outubro no complexo do AMB, na zona norte de São Paulo. Outras informações no site do evento. O Departamento de Estado dos Estados Unidos ordenou a saída de parte do seu corpo diplomático de Cuba depois de supostos ataques sônicos. O quadro de funcionários americanos deve ser reduzido em 60%. Depois de mais de um ano de investigação, o governo americano não descobriu quem é o responsável pelos ataques supersônicos contra os americanos, que tiveram sintomas como enjoo e perda de audição. Os serviços de inteligência de Cuba vão continuar investigando os incidentes. Apesar da proibição, o governo da Catalunha confirmou hoje o plebiscito da independência da região, que está confirmado para domingo. Segundo o governo separatista, mais de 5 milhões de catalães estarão aptos a votar. Apesar da ordem para a polícia fechar todos os colégios eleitorais, o vice-presidente do Poder Regional catalão afirmou que os separatistas têm planos para garantir o funcionamento dos mais de 2.300 centros de votação. Apesar do otimismo do governo separatista, pesquisas de opinião apontam uma divisão clara sobre a independência da Catalunha, que concentra 1/5 do PIB da Espanha. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Vamos imaginar o seguinte: São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Paga para o governo federal mais impostos do que recebe de volta. Decide então declarar a independência. Tenta fazer um plebiscito, o governo federal não deixa e está armada a confusão. Essa historinha de mentira está acontecendo de verdade na Espanha. A Catalunha tenta votar neste domingo para se tornar independente. Acontece que a Constituição Espanhola de 1978 tem uma cláusula pétrea, igual à da Constituição brasileira. O país é indivisível. O Tribunal Constitucional da Espanha decidiu que o plebiscito é ilegal e o governo de Madrid partiu para cima dos separatistas. Prendeu 14 e capturou 10 milhões de cédulas. E está enviando tropas federais para impedir a abertura dos locais de votação. O governo de Madrid foi truculento e isso provocou simpatias internacionais em favor dos catalães. Eles podem crescer se levarem bordoadas e, no fundo, é isso que eles estão querendo. A única pesquisa isenta publicada em julho diz que 41% querem sair da Espanha. Mas, mais do que isso, 49% querem ficar. Essa história é muito complicada. A Espanha é uma democracia. Ela não exerce nenhuma opção econômica ou cultural sobre a Catalunha. A TV pública de Barcelona tem metade dos seus programas falados em catalão. Todas as escolas ensinam e valorizam o idioma catalão. A Espanha faz a mesma coisa com o País Basco, com a Galícia e com as 17 comunidades autônomas. A Espanha é uma federação de culturas e nacionalidades. A Catalunha tem um parlamento regional, manda na sua própria polícia e arrecada seus próprios impostos. Veja então que, no fundo, essa história de independência é uma grande bobagem. A não ser que ela se inspire no mesmo nacionalismo da direita americana que elegeu Donald Trump, ou no nacionalismo alemão, que há dias transformou os extremistas da direita do terceiro maior partido do país. Vamos então devagar com esse andor, porque o santo é de barro. É assim que o mundo gira. Boa noite. E a semana vai terminando com céu nublado, temperatura um pouco mais baixa e um pouquinho de chuva também. E o que todo mundo quer saber é se o tempo continua assim no fim de semana. Será que vai dar para tomar um solzinho, né? Ou será que vai chover? A Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. O final de semana promete tempo instável em praticamente todo o centro-sul do Brasil. Uma área de baixa pressão se forma na costa da região sul e a instabilidade vai ser reforçada pelo ar quente e úmido que chega lá do norte do país. Para amanhã, o risco é de temporais
em todo o sul, aqui em São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e em parte do centro-oeste. Tempo firme mesmo, só entre a região nordeste e o norte do Pará. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Olha só, em Floripa, mínima de 17 e máxima de 21 graus, com chuvas a qualquer hora e pouquíssimas aberturas de sol. Em BH, tempo também muito instável, com termômetros entre 18 e 22 graus. No Rio de Janeiro, chuvas e máxima na casa dos 30 graus. E em Fortaleza, praia garantida, com tempo firme e calor na casa dos 32 graus por lá. Para São Paulo, o tempo continua instável em todo o estado. A previsão é de poucas aberturas de sol e pancadas de chuva a qualquer hora. Há risco até de chuvas fortes, acompanhadas de raios e ventania no centro-leste paulista, incluindo a capital e o litoral. O calor diminui em todas as regiões. Teremos máxima de 25 graus em Marília, 28 em Araçatuba, 25 graus na cidade de Franca, 28 em Barretos e no litoral, máxima em torno dos 25 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Vamos ver como fica o tempo aqui na região metropolitana? Nessa madrugada de sábado, mínima de 16 e máxima à tarde só de 23 graus, com tempo fechado e chuva a qualquer hora. Aí no domingo o sol volta a predominar, não chove mais e a máxima sobe para 28. E a semana começa quente, com máxima também na casa dos 28 graus, já sem chuvas por aqui. Pois é, já no Brasil todo, a falta de chuvas afeta as hidrelétricas e provoca alta nos custos de energia, o que vai deixar a conta de luz do brasileiro mais cara a partir de outubro. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia, a bandeira tarifária vermelha vai ser acionada no patamar 2. Assim, a taxa de energia passa a custar R$ 3,50 para cada 100 kW consumidos. Devido ao longo período de estiagem que atingiu as hidrelétricas, houve a necessidade do uso intensivo de termoelétricas, o que elevou os custos para o governo. Essa é a primeira vez desde 2015 que a energia elétrica vai ser tarifada pela bandeira mais cara. Até este mês, a taxa aplicada era de R$ 2,00, a bandeira amarela. O desemprego no Brasil recuou para 12,6% no trimestre que terminou em agosto. O resultado do mês passado representa a quarta queda mensal seguida da taxa de desemprego no país. Segundo dados da PNAD contínua, divulgados hoje pelo IBGE, entre junho e agosto o Brasil tinha 13 milhões e 100 mil desempregados, uma queda de 4,8% em relação ao trimestre terminado em maio. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, houve um aumento de 9,1%. De acordo com o IBGE, em agosto deste ano, o Brasil tinha 1 milhão e 100 mil desempregados a mais que no mesmo período de 2016. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Como a gente tinha comentado aqui no Jornal da Gazeta na semana passada, a conta de luz vai mesmo ficar um pouco mais cara. Como a gente viu, a cada 100 kW vamos pagar mais R$ 3,50 por mês. Não parece tanto, mas o aumento é um sinal de um problema um pouco mais preocupante. Como a gente também viu, há uma seca braba no país quase inteiro. Os lagos das usinas hidrelétricas estão em nível mais baixo que na primavera do ano 2000, pouco antes do apagão do governo FHC. Vai ter apagão? Por hora, nem sombra disso. O país tem agora fontes de eletricidade que não tinha no ano 2000, como os grandes geradores movidos a gás ou óleo, as usinas termoelétricas. Temos a energia dos ventos, das usinas eólicas, que praticamente não existiam faz uma década. Ainda assim, é um problema. A energia vai ficar ainda mais cara para as empresas. Não é uma boa notícia para um país que apenas começa uma recuperação econômica muito minúscula. Outro problema é a falta de água em si. O Distrito Federal, onde fica Brasília, está em racionamento de água desde janeiro. O Nordeste entrou no 6º ano de seca. A situação é mais grave na Paraíba, onde 88% das cidades estão em estado de emergência ou calamidade por falta d'água. No Ceará, 2/3 das cidades são afetadas. A coisa está feia também no Piauí, Pernambuco e norte de Minas Gerais. E começa a haver preocupação com racionamento nas cidades em torno do Rio de Janeiro e no interior de São Paulo, região de Campinas. Isso é ruim para a vida do dia a dia, mas também para várias empresas, de indústrias a fazendas, que dependem de água para produzir. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a agência que cuida de fiscalizar o setor, vai começar uma campanha pela poupança de água e luz daqui a pouco. O governo todo deveria fazer a mesma coisa.
A gente só vai saber mesmo se a seca vai continuar de modo preocupante lá por novembro, dezembro, quando começa a estação de chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste. Mas não é prudente esperar até lá, torcer pelas chuvas de verão, como fez o governo FHC. Boa noite. Denúncia publicada pela revista Veja mostra um relatório do COAF que investiga mais de 248 bilhões de reais em movimentações suspeitas de 7 empresas ligadas aos irmãos Wesley e Wesley Batista, que estão presos. O relatório confidencial do Ministério da Fazenda, ao qual a revista Veja teve acesso, informa que em 14 anos o Grupo JF movimentou cerca de 248 bilhões de reais em operações consideradas suspeitas, que inclui remessas a políticos investigados na Operação Lava Jato. O documento sigiloso é do COAF, o órgão do Ministério da Fazenda, encarregado de fiscalizar as movimentações financeiras. Segundo a Veja, o relatório foi feito a pedido da Procuradoria-Geral da República e anexado à denúncia apresentada há 2 semanas ao Supremo Tribunal Federal, em que o presidente Michel Temer é acusado de liderar uma organização criminosa e obstrução da justiça. De acordo com a revista, entre as transações suspeitas estão repasses a empresas de vários políticos investigados pela Lava Jato, entre eles o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, que teria recebido 17 milhões de reais da JBS por meio de uma empresa ligada à família dele, entre 2013 e 2017. E o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que teria recebido 4 milhões de reais do frigorífico em transações consideradas atípicas pelo COAF. O relatório não aponta crimes por nenhum dos citados, mas levanta suspeitas sobre as transações, que devem ser alvo de investigação pelo órgão e também pelo Ministério Público Federal. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, uma entrevista com Fabiano Angélico, consultor da ONG Transparência Internacional, sobre corrupção. Fim de semana de clássico paulista pelo Campeonato Brasileiro, duelo que pode definir quem segue na briga pelo título contra o Corinthians, né, Celso? Pois é, Estela, o Santos está 10 pontos atrás do Corinthians, o Palmeiras 11, portanto, o time que perdeu o duelo praticamente dá adeus a essa briga pelo título, faltando 12 rodadas para terminar o Brasileirão. O clássico de amanhã no Allianz Parque definirá quem será o principal perseguidor do Timão na reta final do Brasileiro. Para isso, metas foram definidas pelos dois lados. Temos um objetivo de seguir invicto até o final. Esse é um objetivo traçado por nós. Então, os jogadores começaram hoje. Tá? Por parte deles, já nota 10 e eu espero que a torcida nos acompanhe também. Por enquanto, o Peixe está no caminho certo. A vitória contra o Atlético Paranaense na última rodada voltou a animar a torcida e colocou o Santos na 2ª colocação no campeonato, ultrapassando o Grêmio. Já o Palmeiras, em 4º lugar na tabela, está a 11 pontos da liderança e, se vencer o Santos amanhã, ultrapassa o adversário. O Verdão, que está crescendo no campeonato, também definiu metas no torneio. Nós temos que pensar agora no sábado no Santos, né, que é um jogo difícil, é o clássico, mas é na nossa casa. E a gente está pegando corpo dentro da competição e temos que acreditar. Você acha que o Palmeiras ainda pode acreditar? Acreditar deve, mas que é muito difícil, Há quanto tempo não se fala, né? O Corinthians vai cair, foi um começo de segundo turno terrível. Ruim. E ainda assim só aumentou a diferença, 10 pontos de diferença. O Palmeiras sonha com a possibilidade de diminuir essa diferença até o clássico que existe entre Palmeiras e Corinthians logo mais em Itaquera. Mas tem muito chão ainda. É verdade. Celso, muito obrigada. Boa noite. Bom fim de semana. Para você também. Até segunda, viu? Uma das principais instituições culturais do país completa 70 anos na próxima segunda-feira. Famosa por abrigar obras de grandes mestres das artes plásticas, atrai uma multidão de visitantes ao prédio da Avenida Paulista. Mais que um cartão postal, ele é um verdadeiro ícone dos paulistanos. Por isso, o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, é a cara de São Paulo. No acervo, quase 10 mil obras de alguns dos gênios da pintura mundial. De Rafael, mestre italiano do Renascimento, ao
aos impressionistas da chamada Escola de Paris, Monet, Renoir, Van Gogh. Entre os brasileiros, Volpi, Portinari. Dono da mais importante coleção do Hemisfério Sul, o MASP integra a elite dos museus do planeta. A gente tem aqui um tesouro que é realmente algo incrível e que só foi montado graças ao empresariado e graças à iniciativa privada. No ano passado, o museu recebeu 400 mil visitantes, programa que não é só para turista. Que a gente tem uma das maiores obras aqui do mundo, por que não, né? A gente, na verdade, está sempre olhando para fora. Para guardar o precioso acervo, uma joia da arquitetura moderna. Eu já tinha visto pela TV. Pessoalmente é muito mais bonito. A arquiteta Lina Bobardi levou 12 anos para conceber e construir o prédio, com o desafio de preservar a vista do centro e da Serra da Cantareira, condição imposta pelo doador do terreno. Assim surgiram as 4 colunas que sustentam a imensa caixa suspensa sobre um vão livre de 74 metros. Foi nesse vazio que os movimentos da sociedade encontraram espaço. Não tem uma manifestação que não passe por aqui. Então a gente está tentando trazer aqui para dentro um pouco dessa atualidade. O famoso cartão postal de São Paulo é também um tesouro do Brasil. Desde 2003, que o prédio do museu faz parte do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O que pouca gente sabe é que o MASP nasceu 21 anos antes da inauguração da sede aqui na Avenida Paulista. Foi fundado em 1947, no centro de São Paulo. Idealizado pelo empresário das comunicações, Assis Chateaubriand, o museu funcionava em um andar do prédio dos Diários Associados, na Rua 7 de Abril. As primeiras obras foram selecionadas pelo crítico de arte Pietro Maria Bardi, na Europa do pós-guerra. Com o tempo, a coleção adquiriu tamanho prestígio que a inauguração da nova sede teve a presença da Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Hoje, mesmo para o paulistano que nunca pisou no museu, o MASP é um símbolo de identidade. É um ponto de referência, né? Da Paulista, do centro de São Paulo. Que é o símbolo de todos nós paulistanos. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Job. O Museu de Arte Moderna de São Paulo abriu esta semana o 35º Panorama da Arte Brasileira, sua tradicional exposição bienal voltada para a arte contemporânea nacional. O curador Luiz Camilo Osório se inspirou num dos textos seminais do artista Hélio Oiticica, de 1967, e deu à mostra o título Brasil por Multiplicação. Dentre os destaques, a instalação Sala de Vidro, do carioca João Modé, o coletivo Mão na Lata e Tatiana Altberg, a paulistana Dora Longo Bahia, os pernambucanos Lourival Cuquinha e Clarice Hoffmann e o paraibano José Rufino. E a companhia holandesa Netherlands Dance Theatre 2, uma das maiores referências da dança contemporânea no mundo, se apresenta hoje e amanhã e domingo dentro da temporada de dança do Teatro Alfa. Serão 3 coreografias, I Knew Then, Sad Case e Cacti. O Itaú Cultural apresenta a ocupação Inesita Barroso, que reverencia o trabalho da maior incentivadora da legítima música caipira. Inesita foi cantora, atriz, instrumentista, folclorista, professora e apresentadora de rádio e televisão. Morreu em 2015, aos 90 anos. A mostra traz raros registros em áudio e vídeo, programas de TV, fotos pessoais de shows e de viagens, recortes de jornais, presentes, prêmios e conversas registradas por Inesita em seu gravador. Sua filha Marta e o jornalista Luísio Milani puseram no ar o site inesita.com.br com toda essa informação. E o Teatro Eva Hertz, no Conjunto Nacional, apresenta 2 novas produções. Uma estreia hoje, Se Existe, Eu Ainda Não Encontrei, texto do britânico Nick Payne sobre gente que quer salvar a humanidade, mas não presta atenção nos problemas de quem está próximo, com Helena Ranaldi e Leopoldo Pacheco no elenco.
E no dia 3, estreia uma montagem de Volta ao Lar, de Harold Pinter, com direção de Regina Duarte e Alessandra Negrini encabeçando o elenco. Trata-se da chegada de uma mulher a uma família só de homens e as mudanças que sua presença provoca. A primeira aos sábados e domingos e a segunda só às terças-feiras. Aproveitem. Boa noite. A seguir, Rodolfo Gamberini entrevista Fabiano Angélico, consultor da ONG Transparência Internacional, sobre a corrupção. Até já. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Está conosco no Jornal da Gazeta Fabiano Angélico, consultor da organização não governamental Transparência Internacional. Nosso tema é, inicialmente, o combate à corrupção. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Você é consultor de uma ONG chamada Transparência Nacional. Como é que você analisa um cenário nacional tão embaçado? Eu acho que existem duas formas de você analisar o cenário atual, né? Aquela história do copo meio cheio e do copo meio vazio, né? É claro que numa perspectiva pessimista, negativa, o que a gente está vendo é de entristecer, né, qualquer pessoa. Quando a gente vê milhões de reais em dinheiro no apartamento, enfim, né? Então, de fato, isso é desalentador. Agora, por outro lado, eu acho que existe uma perspectiva que a gente tem que adotar, mais otimista, é o de que isso é um problema que está sendo abertamente discutido, abertamente apontado e abertamente enfrentado por uma parte da sociedade, né? E eu digo uma parte porque nós temos a sociedade apoiando essas investigações, órgãos de controle, órgãos de investigação fazendo o seu trabalho, embora existam sim excessos, existam sim equívocos, mas de maneira geral acho que pode-se dizer que os órgãos de investigação, o judiciário estão fazendo a sua parte. Agora a classe política não está ajudando muito. É exatamente isso que eu ia falar agora. Quando chega na classe política, veja o episódio do Aécio. A classe política se une, o PT apoia o Aécio em nome de um espírito de corpo, única e exclusivamente espírito de corpo. Quando chega na classe política, essa boa vontade com a investigação desaparece completamente. Exatamente. E esse eu acho que é o ponto que vai diferenciar o nosso futuro imediato, né? O nosso futuro aí no médio prazo, né? Porque a gente tem, né, repito, uma situação positiva, de uma certa forma, por estar enfrentando isso. Né? A nossa organização, a Transparência Internacional, está presente em cerca de 100 países. Aqui nas Américas estamos em 16 países, a gente tem muito contato com os colegas de outros países, né? E claro, né, o Brasil, ele, pela questão da Lava Jato, todos os escândalos, recebe atenção internacional por quem acompanha o tema. E os nossos colegas de outros países estão assim, encantados com a forma como o Brasil está tratando essa situação. Né? Quer dizer, eles não veem isso como, olha, não, o Brasil é um país corrupto. Não, pelo contrário, olha, a gente sabe que existe corrupção em todos os países e não apenas nos países em desenvolvimento. Em todos os países existe corrupção, mas o Brasil está enfrentando. Né? Isso é algo que realmente nossos colegas veem com curiosidade. Bom, a gente está, de fato, enfrentando a corrupção, mas voltando à questão política, nós vemos que a corrupção não é privilégio deste ou daquele partido, é de todos os partidos, sem exceção, todos os que chegaram ao poder. O único que não tem caso de corrupção é o PSOL, porque ainda não chegou, não posso dizer que porque ainda não chegou, mas é o único um dos poucos que ainda não chegaram ao poder. Agora, quando chega, mais uma vez, existe um distanciamento completo dos partidos da sociedade brasileira. Nós estamos à beira de uma eleição que pode ser um resultado estapafúrdio. Exatamente. Não há ligação dos políticos com a sociedade brasileira. Isso não é preocupante? Isso é altamente preocupante, altamente preocupante. E é importante que a gente tenha em mente que esse é o principal debate a ser feito, né? Essa semana, por exemplo, o grande debate foi sobre a condenação, as medidas cautelares contra o senador, né, agora senador afastado, Aécio Neves, onde muitos viram um erro do Supremo, existe todo esse debate. Agora, a gente tem que pensar da seguinte forma, a situação não teria chegado a esse ponto se, diante daquelas revelações escabrosas, né, aqueles áudios em que o senador Aécio Neves aparece dizendo barbaridades, se naquela época, meses atrás, a Comissão de Ética do Senado já tivesse tomado a providência,
a gente não estaria discutindo hoje o que o Supremo fez ou não está fazendo. Se o PSDB tivesse uma comissão de ética que tivesse ali afastado ele das suas funções, quer dizer, a gente não estaria nessa situação, né? Então, quer dizer, o que você está trazendo é importante, uma reflexão muito importante para o país, porque se a classe política está se unindo contra as investigações, né, ao ponto do Partido dos Trabalhadores, né, quer dizer, emitiu uma nota dessa forma defendendo o Aécio, quer dizer, a classe política está contra a sociedade. Né? E como vai mudar isso? Como é que se muda isso? Olha, é importante que a gente vá oxigenando os espaços. Então, quer dizer, primeira coisa são os próprios partidos, né? Quer dizer, é preciso haver uma pressão enorme da sociedade, dos órgãos de controle, dos órgãos de justiça eleitoral, para que os partidos sejam mais transparentes, mais abertos, as suas contas de maneira mais aberta, que seja uma obrigação que eles tenham um comitê de ética, que eles tenham uma obrigação de agir, que eles sejam, a gente estava falando de transparência, né? A gente tem uma boa legislação sobre transparência, a Lei de Acesso à Informação, elogiada internacionalmente, mas não atinge os partidos políticos, diferentemente de outros países. Então, isso é uma pequena falha da nossa lei, que é boa, mas tem falhas, né? Então, quer dizer, os partidos políticos precisam se oxigenar, se renovar. A gente precisa tentar, da maior forma possível, renovar a nossa classe política em 2018. Né? Então, é importante que a sociedade civil também deixe de lado o desalento e passe a acreditar, porque senão é isso. A gente tem um risco de que se a gente deixar, né, o autoritarismo não pode ser vai tomar conta. Né? Então, isso não é a solução. Portanto, a classe política e a sociedade precisam agir. Tá bem. Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu agradeço o convite. Boa noite. Obrigado. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Essa edição ela pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Você vai ter mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite, um bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. O Grupo Rastapé agita a plateia na festa sertaneja de hoje, 10h30 da noite.